capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Apaga aquela luz do meio ali, meu irmão. Aquela que você acendeu. Isso. Dá para jogar para lá, amigão? Romanos, capítulo 8. Versículos. Vamos ler do 6 ao 11. Daqui a pouco eu te digo o assunto. Romanos 8, 6 a 11, diz assim: achamos? 8, 6. Vou ler uma versão, depois eu leio a outra versão. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio, deixa eu ver aqui, por meio do seu Espírito que em vós habita. Meu Deus, que palavra! Que palavra, Deus! Jesus se revela, Senhor. Revela estas verdades ao coração dos teus filhos, tanto os que se reúnem aqui, e os que se reúnem pelas rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, WhatsApp, ou vai me ouvir, Senhor, também pelo CD. Meu Deus, é uma palavra profunda, é uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de maturidade e crescimento, Pai. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus que se reúne aqui, o que estão pela rádio, pelas redes sociais, se você puder dizer amém, 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 glória a Deus. Muito ruim. Em cima da coluna eu não consigo ler. Em cima da coluna não dá para me ler, então pode apagar. Igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus, chamados todos para serem santos. O tema é: habita em vós o Espírito Santo? É pergunta. O tema é: habita em vós o Espírito Santo? Paulo escrevendo aqui, ele disse: porque a mentalidade, versículo 6, porque a mentalidade carnal
é morte. A mentalidade espiritual é vida e paz. Isso não é uma... O Espírito Santo não obriga você a ter a mentalidade dele, não. O Espírito Santo se permite até que nós, como seres humanos, venhamos a entristecê-lo. Paulo escreveu aos Efésios, nós lemos 4:30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então você é batizado, foi batizado com o Espírito Santo, é um selo, uma marca que te garante. O Espírito Santo é a única garantia que tu és salvo. A garantia que você é salvo não é porque você dá esmola, não é que você visita doente, não é que... Porque tem um monte de gente que tem demônios dentro deles, não tem nada de Deus e faz tudo isso que eu acabei de dizer. Dá esmola, visita doente, faz caridades. Então, Paulo chegou a dizer aqui no versículo de número 9, ele disse o seguinte: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Então, a garantia que você é de Cristo é o batismo do Espírito na sua vida. E o batismo do Espírito Santo, ele só se manifesta de uma maneira: quando se ouve o Evangelho. Então não se engane com pulo, não se engane com línguas, não se engane japonês, chinês, fala em língua, francês fala em línguas e não é batizado com Espírito nenhum. Então não se engane com essas manifestações, não se engane com esses fingimentos que a gente vê por aí, não se engane. Então, o que Deus quer nos deixar para terminarmos essa série, né, que nós estamos trazendo sobre o Espírito Santo? O que Ele quer nos moldar? Porque você vem aqui para ser moldado, você vem aqui para ser trabalhado. Eu ouvi alguém dizer o seguinte: quando se fala em crescimento, Deus não está naquele lugar porque aquele lugar não tem crescimento. Deixa eu lhe dizer algo para vocês, talvez muitos de vocês não saibam que estão me ouvindo, menos ainda pela rádio, a maioria não sabe mesmo. Quando se pensa em crescimento, se pensa em números, pensa em quantidade. E quando Deus fala em crescimento, Deus está falando do crescimento do indivíduo. Deus não está preocupado com 300 ou 500, tinha 2 milhões de pessoas com um líder, e Deus escolheu só 300 para fazer parte junto com aquele líder. Então Deus não está preocupado com quantidade de gente. Deus está preocupado quando se pensa em crescimento, está pensando no teu crescimento, no teu crescimento, no teu crescimento. O que adianta você estar numa igreja com 50 mil membros, 500 mil membros, um jardim de infância, um brigando com o outro? Nós tivemos agora um evento nosso aqui, que maravilha, que educação, que povo crescido é esse? Você sabe o que forma um povo crescer? Também só pode crescer quem vem comer do alimento, né? Você já viu, você pega as crianças do Brasil e compara com as crianças da Etiópia. Há uma diferença, né? Uma criança de 1 ano no Brasil e uma criança de 1 ano lá, você vê, parece que quem tem 1 ano nasceu ontem, porque faltou o quê? Crescimento, porque faltou o quê? Alimento. Agora, na área espiritual, o que é o crescimento? Crescimento é um indivíduo, é você. Como é que eu sei que eu estou crescendo? Que quando as contrariedades da vida chegam até a mim, e eu rebato dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Quando as dificuldades se manifestam,
vem com doença, miséria, pobreza, falta de trabalho, perda de família, perda de parente, perda de marido, perda de esposa. Então isso se chama, quando você suporta as aflições, aí você está crescendo. Porque o crescimento é da igreja. O que é igreja? Igreja é indivíduo. Igreja é você. Igreja sou eu, igreja somos nós. Então quando você pensa em crescimento, pensa em você. Se você acha, não está crescendo, quer dizer, você não está crescendo. Você que não está crescendo. Eu não me alimento pela tua boca, nem você se alimenta pela minha boca. Você não ouve pelos meus ouvidos, você ouve pelos teus ouvidos. A sabedoria que chega a cada um de nós, ela tem que ser agarrada. É isto que te faz crescer. Quando Paulo fala aqui no versículo de número 10, ele diz: e se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, habita em você, irmão? O que a gente pensa? O que é o Espírito de Deus na minha vida? Eu já domingo a gente falamos algumas coisas. Uns falam que é para falar em língua, outros falam que é para dançar no Espírito. Tem um monte de coisa. Dançar no Espírito, pular no Espírito, cantar no Espírito. Vamos lá, vamos colocar o que você achar que é do Espírito. Mas para mim o que é do Espírito, para mim é a maturidade. Quando eu conheço uma pessoa crescida, não é porque ela tem 100 anos, se ela tem maturidade. O crescimento está ligado à maturidade. O que acontece muito nas igrejas, estou colocando nós aqui também junto, que nós somos a igreja de Jesus, todos. Há muita gente frustrada. Há uma frustração, porque as pessoas querem comer com a boca do outro, as pessoas querem viver às custas do outro, as pessoas querem que o outro cresça para ela crescer, elas querem que o outro tenha 10 para poder dar 5 para ela. Então as pessoas vivem na dependência do outro. Então essas pessoas, elas se frustram, primeiro porque elas não acreditam em Deus, segundo que elas não têm o Espírito, porque para mim, quem é enganado, Jesus falou isso, Jesus falou, se fosse possível, enganariam a quem? Até os escolhidos, mas não é possível. Diga assim, não é possível. Jesus falou, se fosse possível. Então quando você vê alguém sair da verdade e ir para o engano, deixe, porque só sai da verdade e vai para o engano se aquela pessoa foi enganada, porque ela não tem o Espírito, e se não tem o Espírito, você vai ser enganado, vai viver a sua vida sendo enganado, porque é Ele que te faz você entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, não é 30 anos de idade, 50 anos, 40, 80 anos, nada disso. Idade é velhice. Idade é velhice. Sabedoria não tem nada a ver com idade. Sabe que hoje tem jovem de 30 anos que sabe muito mais do que uma pessoa de 80 anos. Tem jovem de 30 anos que já viveu muito mais do que uma pessoa de 80 anos. Tem muito mais conhecimento e maturidade, às vezes equilíbrio emocional, do que uma pessoa de 70, 80 anos. Então, isto tudo é uma capacidade que o Espírito Santo dá à minha vida, dá à sua vida. Por isso que Paulo, voltando aqui ao versículo 7, ele disse assim, porque a mentalidade carnal, em outras Bíblias diz, porque o pendor da carne, mentalidade carnal, diga, mentalidade carnal. Então, o que é uma mentalidade carnal? Uma mentalidade carnal é o oposto da mentalidade espiritual. Como é que o espiritual reage? Nós estamos num período dificílimo para o mundo inteiro. Como é que o espiritual reagiu? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
Esse é a mentalidade espiritual. Como é que age? O presente da riqueza, mas vou marcar um dia para você morrer. Ele, tá bom. Você vai ficar rico durante quanto tempo? 5 anos. Ele ficou rico, riquíssimo. Ele era um cabeludo, bonito. Aí foi, esqueceu da data que ele tinha que morrer, porque ele fez um pacto que ia morrer. Ficou rico durante 5 anos, depois ia morrer. Aí, caramba, hoje é tal dia, hoje vou morrer hoje. Aí ele pensou, foi no salão de cabelo, mandou raspar a cabeça, tirou o cabelo, tirou o bigode, tirou a barba e foi para a farra. Aí deu a hora, aí passa o anjo procurando ele, não achou. Aí passou, falou, caramba, o cara não está aqui não. Falou assim, aí viu o careca, já que o cabeludo não está aqui, vou levar esse careca aqui mesmo. Então pegou o cara, porque quando chegar a hora, não adianta, irmão. Não adianta. Então, você tem que ser uma pessoa sensata. Você não é tolo, você não é louco. Aqui, o Ministério da Restituição, eu não ensino ninguém a loucura. Aqui nós temos equilíbrio, porque nós temos o Espírito Santo. Você está num ministério que tem equilíbrio. Que não tem um culto que vai para até meia-noite, 2 horas da manhã, porque o Espírito Santo não quer parar de falar. Isso é mentira. Isso é mentira. Olha, eu tenho que ficar falando em língua o tempo todo. Aí, sabe, não sei se você já ouviu isso. Eu não consigo parar. Já ouviu isso? Aí o outro, aí toca na outra irmã, a irmãzinha também começa também. Aí um toca no outro e começa. Aí o pastor é que gosta, que ele não tem pregação nenhuma. Então ele gosta de ver todo mundo pulando. Fica todo mundo suadinho e diz que foi o Espírito Santo e ficou muito bom. Todo mundo gostou. Foi maravilhoso. Ainda convida outros para participar. O que criança gosta? Criança gosta disso. E o que o adulto gosta? O adulto gosta de crescer, porque quando vier o dia mau, esse crescimento, essa sabedoria que Deus passa aqui, te protege. A gente não vivemos, o ministério de Deus não vive de blá blá blá. Não vive de canta a velhinha, canta o velhinho, canta a criança, canta a outra criança, e canta o coral 1, coral 2, coral 3, coral 10, vai da cantata, faz não sei quem, o irmão que sopra, o irmão que bate a bateria, vamos ver o irmão tocar a bateria, só a bateria, e só o teclado, só o irmão, tem que dar todo mundo tem que fazer. Aí isso vai acabando com o tempo do culto, e o pastor não tem nada para fazer mesmo, ele, que bom, mais um culto que eu ganhei. Porque o interesse dessas pessoas é apenas o 10% que ele vai receber. Tem lá o salário dele, fez o trabalho dele, vai para casa e acabou. Irmãos, eu estou aqui por Deus para capacitar cada um de vocês. Eu sou um treinador de vida. Deus me chamou para ser um treinador de vida. Quem der ouvido a esses treinamentos vai sair musculoso daqui. Você vai ter músculos, não é músculos, tomara que você tenha bastante músculo, mas eu quero que você tenha músculos espirituais. Só o Espírito Santo na nossa vida que nos faz vencer as batalhas da vida. Versículo 10. Daqui a pouco nós vamos orar pelas nossas vidas mais uma vez. Olha o que diz. Se Cristo está em vós, está em vocês, irmão? O que é Cristo está em vós? Nós lemos lá em João capítulo 1, versículo, se não me falha a memória, 14, diz que a palavra se tornou um homem, ou seja, se a palavra está em nós, se Cristo está em vós, se a palavra está em você, a palavra está em você, então, qual é a garantia que eu sei que a palavra está em minha vida? Quando vem alguma coisa contra a minha vida, eu reajo com a palavra.
Eu não reajo segundo eu estou vendo. Estava vendo até a história de Elias, quando vieram prender, estava Elias e Eliseu, vieram prender Elias, aí falou: homem de Deus, venha que você vai ter que ser preso, não sei o que. Aí Elias se levantou: se eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma vocês todos. É a palavra, é o poder do Espírito, amado. É o poder do Espírito. Ser gente poderosa, gente tranquila, que não se apavora. Deus é com Elias, Deus é com você. O que vier contra você vai ser consumido por Deus, irmãos. Não tenha medo de acreditar quando ele diz: se Cristo está em vós, diga: Cristo está em mim. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Você está vendo aqui? O que é estar na carne? Estar na carne quer dizer, não está no Espírito, ou seja, o Espírito não está nele. Se o Espírito não está em mim, eu só vou estar como? Na carne. Se o Espírito de Deus está em você, você vai estar no Espírito. Ele disse no 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. 9, mas no Espírito, se de fato, diga, de fato, fatos. O que é fato? Fato é coisa que o outro vê. Você não é um crente que vive de blá blá blá, irmão. Repetidor de versículos. As pessoas têm que ver você repetir os versículos, lutar com, usar a arma, que é a palavra de Deus. A arma do Espírito é a palavra de Deus. Usar a arma, que é a palavra de Deus, e as pessoas à tua volta ver Deus funcionar a teu favor. Então, quando ele diz, olha, se de fato, diga fato, tem que ter fato, de fato o Espírito de Deus habita em você. Aí você vê, a pessoa diz que tem o Espírito, o Espírito de Deus está na minha vida, fofoca da vida dos outros, mente, não gosta de culto, não gosta da palavra. Quando olha da palavra, pum, está escutando a palavra, daqui a pouco começa a distrair com outra coisa, está na carne. Toda pessoa que está na carne, ela não suporta meia hora de pregação. Você vê o que está acontecendo? Não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo no meio da igreja brasileira. Cada vez que vai passando o tempo, os pastores que pregam a Bíblia, 40, 50, uma hora e meia, estão diminuindo o tempo de pregação. Porque as pessoas não querem mais, elas não estão mais querendo a verdade. Paulo falou a Timóteo que chegaria tempo que as pessoas sentiriam o que nos ouvidos? Comichões. A pessoa começa a ouvir, a pessoa quer pregação de 30 segundos. Elas não querem aprender. Come todo dia um biscoito de maisena, um só, e um chazinho, todo dia. Uma semana, vou enterrar você. Agora você imagine um crente que não quer escutar 30, 40, 50 minutos de palavra. Esse crente já morreu há muito tempo. Aí um crente morto, ele é um crente frustrado. E se a pessoa é frustrada, nenhum frustrado quer ficar sozinho. Aí ele começa a exalar sua frustração para o outro. Te liga, te manda mensagem, começa a te fazer igual a serpente falando com Eva. Não foi bem assim que Deus falou. Não foi bem assim que está escrito. Olha bem aqui. Olha, irmãos, o que está escrito é o que nós estamos lendo aqui. Nós aqui não deciframos a Bíblia. Nenhum pregador aqui decifra a Bíblia. A gente não decifra a Bíblia. A Bíblia é um livro já decifrado. O Evangelho que Paulo recebeu de Deus já está decifrado. Você leu, o Espírito faz você entender. Agora,
Fazer entender é uma coisa, agora fazer você praticar, aí já é você. O Espírito Santo não vai obrigar você a praticar, ele vai falar, isto aqui vai te render gozo e paz, isto aqui vai te render morte. Você sabe, as pessoas são tão atordoadas que elas não percebem o que elas estão se inclinando. Elas estão se inclinando para a morte e elas estão pensando que elas estão vivendo. Estava vendo um casal diz que é pastor, sei lá quem é pastor, blindando com cerveja, com uísque, e dizendo, oh, isso aqui que é ser homem de Deus, livre, olha aqui, olha o que nós estamos fazendo. Irmãos, olha como é que está o grau de liberdade, olha o que essas pessoas acham que é liberdade. Aqui nós temos pessoas que foram viciadas em drogas, como eu fui, viciado em álcool, como eu fui, viciado em bebidas, como eu fui, viciado em cigarro. Irmão, se tocar um gole, acabou. Eu não quero te destruir. Então, tem ministérios que estão levando o povo à destruição. É ministério que não tem o Espírito, irmão. Porque o ministério que tem o Espírito Santo, ele fala dentro de você, irmão. O Espírito Santo tem uma voz que ninguém escuta, porque às vezes a gente fica querendo, eu queria tanto ouvir o Espírito. Você não vai ouvir o Espírito aqui, você vai ouvi-lo aqui, dentro, aqui. Você está dormindo, ele está falando. Você está lendo alguma coisa, ele está falando. Às vezes você está lendo uma coisa e ele está te falando outra coisa. Você está lendo a palavra de Deus e ele está... Dentro daquela palavra ali, você está vendo outra coisa que é diretamente ligada a você, a tua situação daquele momento. Talvez Deus te trouxe aqui, ou me ouvindo aí pelas mídias. Há pessoas que precisam de experiência. Experiência é coisa que você vive hoje, depois você vai ver daqui a 100 anos. Eu não estou formando uma igreja para viver de experiência. Estou formando uma igreja, Deus está formando uma igreja, usando a minha vida, não para ter experiência, mas para que a sua vida seja algo diário, a mesma coisa, uma vida vitoriosa, cheia de milagres, prodígios, maravilha, não só domingo, nem terça, nem quinta, mas segunda, terça, quarta, quinta, você veja todos os momentos, o livramento, a glória de Deus, o alerta de Deus na tua vida, te dizendo, vai por aqui, não vai agora, não, fica um pouquinho, irmãos, tudo que acontece, coopera. Aí você se atrasa, fura um pneu, ou a mulher atrasa, você fala, meu Deus, que coisa, blá, blá. Irmãos, tudo coopera. 1 minuto, 1 segundo depois, ou 1 segundo antes, pode afetar muito a nossa vida, irmão. Se você é um homem guiado pelo Espírito Santo, se você é uma mulher guiada pelo Espírito Santo, descansa em Deus. Não precisa ter dúvida da palavra. Versículo 11, mas se o Espírito daquele, meu Deus, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Sabe o que eu creio aqui? Eu creio que dentro de mim, dentro de quem tem o Espírito, tem um antídoto para qualquer tipo de mal. Eu carrego, você carrega um antídoto para curar tudo. Tem dentro de você. Paulo foi picado por uma serpente, o antídoto não deixou ele morrer. Paulo caiu no mar, naufragou, o antídoto não deixou ele morrer. Paulo foi chicoteado, ficou preso, não deixou ele morrer. Na hora que Deus chamou, aí não tem antídoto, não tem nada, não tem proteção. Eu posso te proteger, faça assim que eu te protejo. Não. Quando chegar a hora de partir, não tem doutor, médico melhor, hospital melhor, a vacina melhor. Nada disso. Você tem um antídoto dentro de você. Nós precisamos fazer com que esse antídoto que tem dentro de nós fique vivo. Você tem vida.
Ele diz: aquele que ressuscitou dentro de vós, aquele que ressuscitou Cristo, se ele habita em vós, esse que ressuscitou Cristo habita em nós, esse vai vivificar. Diga, vivificar. É da vida. Fortalecer os teus ossos, tua mente, nada de Alzheimer, nada de bico de papagaio, nada de pressão alta, nada de dor aqui, dor ali. Você tem que usar esse sentido. Não, eu recebo, eu tenho a cura dentro de mim, eu tenho um milagre dentro de mim, eu tenho, e você tem isso, irmão. Porque senão, isto aqui seria uma mentira. Que se ele disse que o mesmo Espírito, ele diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, o mesmo, ele diz, não é o outro, é o mesmo. Não está escrito isso, irmãos? Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, meu Deus, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou, esse mesmo Espírito, absolva com profundidade essa sabedoria de Deus. Coma essa comida. Olha a comida que os homens de Deus comiam. Elias estava fraco. Deus trouxe pão e água. Ele comeu pão e água. Dentro daquele pão que foi trazido por Deus, aquela água tinha todas as proteínas, todas as vitaminas, tinha tudo, energético, tinha tudo ali. Ele comeu, diz a Bíblia que ele se fortaleceu. Então, se esse Espírito, ele diz, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o que ressuscitou a Lázaro, Lázaro estava morto, aquele Espírito que estava sobre Jesus falou ao corpo morto de Lázaro, diz a palavra que a vida voltou e Lázaro saiu da morte. Não tem nada nessa terra que possa derrubar aquele que tem o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Não é uma utopia, irmãos. Isto aqui é a verdade para a minha vida. Eu tenho que viver isto, porque é através dessa palavra que pode vir Covid, pode vir tuberculose, pode vir bactéria, pode vir o que vier. Se entrar dentro de nós, vai morrer, porque o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em nós. Nada de mal vai te acontecer. Nada de mal, nada. Pastor, me aconteceu isso. Irmãos, isso não é mal. Isto vai cooperar para o teu bem. A pessoa não entende quando algo acontece negativo. Você não acha que você está numa terra que tudo vai te encaixar na sua vida. Você tem que cavar. Quer beber água? Cava o poço. Se ainda não apareceu a água, continue a cavar. E se não aparecer, continue a cavar, que a água está lá. Amém, igreja de Deus? O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus está em tua vida? Ativo na sua vida? Quando vier, diz o profeta, olha, se o inimigo vier por um caminho, esse inimigo pode ser uma doença, pode ser uma miséria, pode ser uma macumba, um olho, se ele vier por um caminho, o que ele encontra dentro de nós que faz com que ele fuja por 7 caminhos? É Deus que ele encontra dentro da tua vida? Está escrito. Se o inimigo vier por um caminho, vai tentar te pegar, vai tentar me pegar. Quando ele chega aqui, ele encontra a casa ocupada. A tua casa está ocupada. Deus está na sua vida. Não tem lugar para demônio, não tem lugar para doença, não tem lugar para miséria, não tem lugar para medo, não tem lugar para fraqueza, não tem lugar. É o Espírito de Deus habita em tua vida.
Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, é o mesmo, irmão, não é terceiro, não, é o mesmo. Quem crê nisto? Eu creio, eu creio, eu creio. Assim seja, eu também creio. Oh, glória, papai! Fica de pé, família bendita do Senhor. Vocês são família bendita do Senhor. Vocês são o povo que Deus escolheu para mostrar a sua